Boa noite, Marli, tudo bem? Milena Fonseca, boa noite. Norma Dimitruk, boa noite também. Obrigado a todas por acompanhar, prestigiar. Matheus Fabrício, boa noite. Nosso convidado mais do que especial. Ele já me pediu aqui para entrar. Vamos autorizar o Matheus. Mário Chiopan, boa noite. Não sei se eu pronunciei corretamente. Grande Matheus Fabrício. E aí, Léo? Tudo bem? Tudo bem, cara? E você? Tudo. Até cortei o cabelo para falar com você, hein? Eu botei um gel, que o meu tá grande pra cacete. Vamos dar só uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar? Tranquilo. Um abraço pro Mário Schiopa, meu grande amigo que tá aí assistindo, sempre Skiopan. Eu prestigiando. pronunciei errado. Eu tinha pronunciado Chiopan, Skiopan. É que o N que tem no final é de Neto. Ah, tá. Tá dando pra ouvir bem, Léo? Perfeito. Você também está me ouvindo bem aí? Também. Ó, Matheus, a gente tem aqui presentes a Marli Ivete Escobar, a Milena Fonseca, psicóloga, a Norma Dimitruk e o Mário Schiopa e agora De Dantas. De Dantas, também grande amiga minha, esposa do Mário Chopin. Ah, bacana, legal. Casal junto. É isso aí. Na alegria e na tristeza. Sim, por falar em alegria e na tristeza, o Cláudio Terezo entrou também, um grande amigo meu, deve estar triste aí que o São Paulo perdeu mais uma, mas aí nós estamos se acostumando já. Eu já nem assisto mais, viu, Claudio? Eu já desisti. Eu vou só abrir aqui na tela do meu computador também, e aí a gente já Assim fica começa a melhor. bater papo. Deixa eu colocar o. Só um segundinho aqui, Léo. Vou arrumar aqui a câmera. Agora ficou deitado, Matheus. Mas fica ruim para vocês verem? Então eu vou voltar. É porque você está de lado. Você ficou de lado. Beleza. Aí. Então pronto. Vamos bater papo então? Você que manda, meu amigo. Legal. Então, primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo que entrou aqui. Eu acabei não acompanhando, mas a Érica, a Jéssica Lopes, Érica Campos, Roseli Santos, Caio LA1, Aninha Consulim, boa noite, Aninha, tudo bem? De Dantas, que é o seu amigo, né, Matheus? Mariana Minha amiga. Albiero, Cláudio Terezo também, o grande São Paulino. Pessoal, boa noite por prestigiar a gente aqui. Hoje eu convidei aqui o Matheus Fabrício, ele vai fazer uma apresentação pessoal dele um pouco melhor, mas ele é diretor executivo no Grupo Lopes, que é uma empresa do ramo imobiliário, né? E a ideia aqui é a gente conversar sobre o setor imobiliário em si, aqui no Brasil, e tentar fazer algumas vinculações, algumas, né, relações com a nossa realidade aqui em Atibaia. Tá? Fiquem totalmente à vontade para enviarem comentários ou perguntas. Se quiserem usar a caixinha de perguntas ali, de interrogação, às vezes fica até mais fácil para a gente ir pensando, tá? Mas fiquem totalmente à vontade para enviarem comentários e perguntas aonde quiserem. Matheus, vamos falar um pouquinho de você, fazer uma apresentação pessoal sua. Vamos lá, Léo. Primeiro também boa noite a todos que estão aí que estão prestigiando aqui a gente, o canal do Leonardo, o meu Insta também. É um prazer bem grande falar com você. O Leonardo, né, para quem não sabe, é um amigo meu de mais de 15 anos aí, desde a época da faculdade. Então, é um prazer muito grande poder estar contribuindo aí com os projetos dele, que ele vai falar mais para frente para vocês. Bom, a ideia hoje é falar de mercado imobiliário, um mercado que eu tenho o prazer de estar trabalhando desde 2007, né? Então já são aí 13 anos de experiência nesse setor, um setor muito dinâmico, cheio de altos e baixos, né? Um setor cíclico aí, mais do que quase nenhum outro setor. E comecei a minha carreira no setor imobiliário na Cirela, né? A maior incorporadora do Brasil, uma das maiores. Fiquei lá por cerca de 4 anos, onde
conheci muito do Brasil, enfim, foram aí dezenas de estados que eu pude trabalhar, pude conhecer. E eu estou aí há 10 anos no Grupo Lopes, para quem não conhece, é o maior grupo imobiliário do Brasil, de intermediação imobiliária, né, de compra e venda de imóveis. Um grupo que tem 85 anos de história, atua tanto na venda de lançamentos quanto na venda de imóveis usados. Também tem um braço muito forte de financiamento imobiliário, através da Credit Pronto, né, uma joint venture da Lopes com o Banco Itaú. E é isso, hoje eu estou à frente aí do setor de franquias da Rede Lopes, nós vamos falar mais para frente. Então acho que por uma introdução aí mais rápida é isso. Também estudei na GV junto com o Leonardo, sou bacharel em administração de empresas. Legal. Então hoje você atua na divisão de franquias do Grupo Lopes, é isso? Exatamente. Na verdade, hoje as operações imobiliárias do grupo, elas se dividem em duas. Nós temos as operações que a gente chama de operações próprias, né, ou subsidiárias da empresa. Então são imobiliárias onde o Grupo Lopes é dono do capital social, né, ou através de alguma sociedade. E nós temos as franquias, que são hoje cerca de 90 franquias pelo Brasil todo. E eu estou à frente de todas essas operações, exceção das operações de lançamentos de São Paulo capital e do interior, que tem outros diretores que cuidam. Então, mais ou menos umas 90, 95 operações é o que está debaixo da minha diretoria da Rede Lopes. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta que ela pode ser um pouco clichê, mas a gente não tem como fugir dela. A Lopes e o mercado imobiliário como um todo sentiram os impactos da pandemia? Léo, inegável, né? Quer dizer, acho que todos nós sentimos, todos os setores. Contando um pouquinho do que aconteceu com o setor imobiliário, acho que para responder a tua pergunta vale essa reflexão. A gente começou o ano 2020 com muito otimismo, né, no setor imobiliário. A gente teve no quarto trimestre, na verdade no segundo semestre do ano passado, uma onda de novos IPOs e de novos follow-ons que as incorporadoras fizeram no mercado de capitais. Então o ano começou com muito dinheiro no setor para novos desenvolvimentos, novos lançamentos, né? Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, antes da pandemia, portanto, as vendas estavam muito acima do que o mesmo período do ano passado, que estava, na verdade, confirmando esse otimismo que havia se iniciado no ano 2020, né? Tanto nos imóveis novos, né, dos incorporadores, que a gente chama mercado primário, quanto também nos imóveis usados. E aí, muito mais por conta do movimento de queda de juros, que já vem há cerca desde 2016, na verdade. Nós vamos falar mais sobre crédito mais para frente, então não vou me antecipar. Mas então a gente vinha num início de ano muito forte, muito otimismo, né? Quando a pandemia assolou aí, aterrissou no Brasil, lá por volta do dia 15 de março, o que se viu foi, na verdade, uma queda abrupta nas intermediações. Por quê? Né? Não só pela questão do temor das pessoas, enfim, toda a questão do caos que se instalou por conta da pandemia, mas porque, de forma prática, tanto as imobiliárias quanto os estandes de venda tiveram que ser fechados, né? Por Questões sanitárias. Questões sanitárias por decisão do poder público, né? Então você não tinha imobiliárias abertas, você não tinha estandes abertos e você não tinha as pessoas podendo visitar imóveis para comprar. Então, tempestade perfeita para a queda de vendas, né? Então, o que a gente viu foi a segunda quinzena de março já uma reversão muito grande das vendas, né? Mas ainda terminamos o mês de março com um volume de vendas maior do que primeiro trimestre do ano passado, porque janeiro e fevereiro haviam sido muito fortes. Quando chega o mês de abril, aí sim a gente bate no vale, realmente é o pior momento da crise, foi o mês de abril, né? Alguns dados da Abraim que mostram que o volume de vendas de abril chegou a ser 35% apenas do que era o previsto, né? Em alguns mercados a gente chegou a ter queda de 85% nas vendas, isso no mês de abril, né? Quando chega no mês de maio, já há uma leve melhora, né? O mês de maio já é consideravelmente melhor que o mês de abril, porém ainda abaixo do que a gente via em maio do ano passado. Em junho continua uma recuperação, já um mês muito melhor, cerca de 85% do previsto das vendas, e aí julho e agosto, essa é a boa notícia talvez da live, julho e agosto uma retomada muito forte nas vendas, meses com vendas acima do que os meses de julho e agosto do ano passado,
né? Para você ter uma ideia, se você somar todas as 38 incorporadoras que fazem parte da Abrainc, né, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, no mês de julho elas bateram 120% da meta, né? Ou seja, a pandemia não passou, a gente sabe, a pandemia continua uma realidade, né? E, porém, o mercado imobiliário voltou a ter crescimento forte no mês de julho e no mês de agosto, e mais uma vez muito ancorado por conta da taxa de juros muito baixa, que é realmente uma gasolina muito forte para o mercado de financiamento, que nós vamos falar mais para frente. E essa recuperação forte nos meses de junho e julho, especialmente, né, pode significar assim, um represamento da demanda nos meses de março e abril, e aí quando a gente conseguiu reabrir aí os estandes e voltar com força, o pessoal estava pronto para consumir. Tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza, Léo, porque como eu vinha dizendo antes, né, os fundamentos do mercado imobiliário começaram muito fortes no começo desse ano, né? O que aconteceu em abril, maio e junho foi realmente, na verdade, quase que uma incapacidade das pessoas de poderem comprar imóvel, mesmo que elas quisessem, né? E aí quando você começa a ter uma flexibilização na questão do isolamento, a reabertura do comércio, as imobiliárias também voltando a abrir part-time, os estandes podendo retomar as suas atividades com redução da carga horária e do número de pessoas, aí você tem essa demanda reprimida dos meses anteriores, né? Tanto é verdade isso, que o mês de julho, normalmente, ele é um mês fraco no mercado imobiliário, porque geralmente é um mês de férias, né? Nesse julho atual, ninguém tirou férias, né? Então, na verdade, mesmo o mês de julho foi um mês muito forte por conta da demanda reprimida aí dos meses de abril, maio e junho. Legal. Tudo isso que você está me falando, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu trabalhei um ano na Lopes também. Então você está me rememorando muita coisa. Agora eu estou lembrando, realmente, julho era um mês muito fraco, estava todo mundo viajando, né? Enfim. Já é possível... Léo, se você Sim. Desculpa te interromper, mas eu acho Claro, que faz claro. questão de você ter uma ideia de como o impacto foi grande, né? Na cidade de São Paulo, que é o motor aí do mercado imobiliário nacional, na Lopes, né, que é a maior imobiliária de São Paulo, que a gente participa aí de mais de 40% dos lançamentos da cidade, nós não tivemos nenhum lançamento no segundo trimestre do ano de 2020. Quer dizer, praticamente abril, maio e junho, 3 meses sem nenhum novo lançamento. Então você imagina como isso foi impactante no mercado imobiliário de São Paulo, e isso você pode refletir para o Brasil todo, porque foi basicamente a mesma coisa que a gente viu nas outras praças também. Sim, estão consumindo só estoque, né? Já é possível identificar, eu vou explicar a pergunta, mas já é possível identificar alguma mudança no comportamento do consumidor em relação aos imóveis? Ou seja, nós aqui de fora do mercado, a gente tem a impressão, que pode ser verdadeiro ou não, e aí a pergunta faz parte de responder isso, né? De que com algumas mudanças no perfil do mercado de trabalho como um todo, ou seja, algumas empresas adotando o modelo de home office, enfim, as pessoas vão ter mais tempo para ficar em casa, e aí possivelmente vão mudar a sua relação com a casa e talvez a sua relação com o deslocamento para o trabalho. Então, existe um movimento de interiorização das pessoas, no sentido de moradia mesmo, de irem morar mais para o interior, para ter mais qualidade de vida, já que o home office tende a se estabelecer, né? Léo, uma pergunta muito pertinente, né? Sempre nos fazem essa pergunta nesse momento. Eu costumo responder posso só da seguinte complementar? forma. Claro. Posso só complementar? O Marcelo Cabache, ele mandou uma pergunta que eu acho que complementa isso. Ele mandou pelos stories. Ele pergunta o seguinte: quais serão as principais mudanças tecnológicas no mercado imobiliário no médio e longo prazo? Porque acho que isso tem a ver porque você vai precisar continuar alcançando essas pessoas, né? E talvez esses lockdowns, esses afastamentos, etc., tenham forçado o mercado também a se modernizar de alguma forma tecnologicamente, né? Vamos lá. Então, para responder a primeira parte da pergunta, que é uma pergunta, como eu disse, que está sendo muito feita, né, recentemente, eu costumo dividir em duas. Na verdade, você tem que entender no mercado imobiliário, como eu falei, como é um mercado de ciclo muito longo, as mudanças também não são abruptas assim como a gente acha, né, que podem ser. Então a gente tem que dividir as mudanças que são circunstanciais, ou seja, mudanças que foram feitas de uma forma emergencial por conta da pandemia, que elas têm sim um impacto forte, mas tende a não ser algo perene, né? E as mudanças que são realmente fruto de uma mudança de comportamento, de mindset das pessoas. Então, se a gente dividir primeiro no circunstancial, que se viu, né? Se viu uma busca enorme por imóveis no interior,
e não só o interior de São Paulo, mas o interior de todas as regiões metropolitanas do Brasil. Então, o interior de Curitiba, a região dos lagos no Rio de Janeiro, e o interior do estado de São Paulo nem se fala, que na verdade tem um PIB aí de muitos países, né? Então, o que se viu realmente foi um aumento na busca considerável para imóveis nas regiões próximas de São Paulo, aí de até 100 quilômetros distantes da capital. A gente chegou a ter nos meses da pandemia, no site da Lopes, por exemplo, 160% de aumento na busca por casas de campo ou casa de segunda moradia, né? Claro, fruto primeiro de uma questão emergencial, das pessoas quererem ir para um lugar mais afastado, de mais tamanho, mais amplo, para poder passar esse isolamento com as famílias, né? Então, sim, isso é uma mudança comportamental, uma mudança circunstancial por conta da pandemia, né? Locação também chegou a ter um aumento grande, imóveis com planta um pouco maior, com home office, etc. Bom, quando você fala de mudança de mindset, aí eu gosto de dar muito um exemplo que eu vi, que eu pude ver em Nova York no ano passado, num evento que eu fui pela Lopes chamado Inman Connect. Eles fizeram um painel só com millennials, só com pessoas de 17 e 18 anos, né, que não são compradores de imóvel agora, mas eles fizeram um painel para entender como as pessoas pensam a moradia, pensam o acesso à residência, e o seu comportamento, né? Porque o que eu esperava antes de ver esse painel é o que a gente ouve falar muito assim, as pessoas no futuro não vão comprar imóvel e tal, né? E o painel queria confirmar ou questionar isso, né? E o que foi o resultado disso, né? Quais foram as conclusões que chegaram, né, nesse painel? Primeiro que de fato, as pessoas dessa geração, né, os chamados millennials, eles têm uma relação diferente com a moradia, com a casa própria, né? Eles não têm tanto aquele sonho da casa própria que se via nas gerações, na nossa geração, e principalmente nas gerações anteriores à nossa, dos nossos pais, onde tudo que se ouvia dos seus pais era, olha, quando economizar um dinheiro, compra uma casa, né? Os nossos pais cresceram com essa ambição, com esse sonho, passaram isso para a nossa geração também, né? E tanto que muitos de nós, com 30 anos, até às vezes menos, já tinham comprado uma casa, né? Essa geração dos millennials, ela não vê... Exatamente. Essa geração dos millennials, ela não vê essa necessidade da compra tão curto prazo, tão rápida, né? Essa é uma primeira mudança de comportamento. Eles enxergam que sim, eles querem ter a sua própria casa, eles entendem que é importante um ativo imobiliário de valor para a família, para criar raízes, porém eles acham que isso pode ser feito mais para frente, né? O que eles disseram naquele painel foi que eles gostariam de ter mais experiências, conhecer lugares novos, mora de aluguel por um período, se não gostar vai para um outro apartamento, vai para uma outra cidade, né? Hoje em dia, dependendo do setor que você trabalha, tem mobilidade muito grande de região, então uma hora ele está trabalhando numa cidade, depois é transferido para outra, até para outro país. Então acho que isso já é uma mudança de comportamento. A D. Dantas, que está aqui na nossa live, que é uma grande amiga minha, a Dani, ela é uma das maiores referências no Brasil hoje de comportamento do consumidor, né? E ela fala muito sobre esse tipo de coisa, de mercado imobiliário nas palestras dela, enfim. Fica até um convite aqui para quem quiser conhecer o trabalho dela. O Instagram é D. Dantas, ela fala muito sobre isso, sobre como as mudanças de comportamento impactam o mercado imobiliário. Então, eu acho que a pandemia vai deixar alguns legados importantes para o futuro. Assim. Eu acho que ficou claro para todos nós que é possível você ser produtivo em home office, né? Que é uma coisa que no Brasil não é enraizada, não é muito fomentada, igual em outros países, né? Então isso ficou claro, né? Eu acho que vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de perfil dos imóveis. Então eu vou contar um caso próprio meu, né? A gente está mudando de casa agora, vamos mudar essa semana, eu, minha esposa e o Lucas, e a gente já no meio do projeto, a gente estava em reforma, a gente trocou um quarto de hóspedes por um escritório, né? Porque já fruto disso, porque eu imagino que, independente da pandemia, que uma hora ou outra, se Deus quiser, nós vamos poder sair dela, eu acho que vai ser uma rotina nossa agora de poder ficar um dia ou outro de home office, né? Então acho que é importante que cada um tenha na sua casa uma parte mais silenciosa, com mais infraestrutura de tecnologia, de internet, conforto, para poder passar horas do seu dia trabalhando. Acho que essa é uma mudança que veio para ficar. E no mercado de imóveis comerciais, eu também vejo uma mudança que vai ser para frente, assim, porque eu acho que ficou claro também que você não precisa eventualmente ter uma estação de trabalho para cada funcionário, para cada colaborador. Porque se é verdade que vai ter essa rotina de home office, de rodízio no escritório e tal, talvez você consiga
fazer com que uma sessão de trabalho atenda 3, 4 pessoas do seu time, né? Com isso, é poder ter a mesma empresa com espaços menores, o que vai ter um impacto gritante no mercado comercial de imóveis, né? É legal. Eu vi uma live recentemente com o Sérgio Besserman, que é um economista, né? E ele fala que, de fato, se confirmada essa tendência das pessoas fazerem mais home office, etc., o ambiente do lar, ele vai ter que se adaptar, que é o que você está fazendo com a sua casa, por exemplo, e aí os próprios profissionais de arquitetura, de decoração, vão ter que se adaptar a essa nova realidade também, para que projetem ambientes, né, confortáveis para que a gente possa trabalhar em casa também. Isso é interessante. Ou seja, os impactos vão se ramificando, né? E aí, só para não deixar de responder o nosso amigo Marcelo Kabashi, que perguntou sobre novas tecnologias, né? Eu acho que assim, eu poderia falar sobre novas tecnologias no setor de intermediação imobiliária, né? Que isso é o que eu tenho mais bagagem, enfim, estudo muito isso, mas eu acho que não foi essa a pergunta dele. Eu acho que ele estava mais relacionado à parte de construção mesmo, né? O que nós vamos ver de diferente no setor imobiliário, né? Se ele estiver por aqui, ele confirma para nós, mas possivelmente, sim. Então, assim, tem algumas coisas que já estão em fase de teste aí pelo mundo, que a gente acompanha, né? Eu não sou engenheiro, então fica essa ressalva, mas, por exemplo, uma coisa que a gente já identifica que vai mudar o setor é a questão de blockchain, né? Que não vai mudar só o setor imobiliário, mas vai mudar todos os setores, então você conseguiria ter muito mais transparência e segurança na questão da administração da obra, dos contratos, né, a parte de escritura, enfim, tudo isso com blockchain pode ter uma mudança considerável no futuro, né? Nós temos o impacto da realidade virtual também. O que a realidade virtual permite já hoje no mercado de construção civil? Você tem muitas máquinas pesadas e construções muito desafiadoras que muitas vezes até o advento da realidade virtual, você não conseguiria testar, a não ser que seja com a própria máquina, que o próprio profissional lá operando a máquina, o que tinha riscos, né, envolvidos. Hoje, o que já tem visto em alguns lugares, são empresas usando a realidade virtual para simular situações, simular novas máquinas, simular novas máquinas pesadas mesmo, sem necessariamente botar em risco físico a integridade física de alguém. Então você testa, vê se vai dar certo, se não vai. Se der certo, você aí sim vai para o campo mesmo fazer. Esse é um ponto que já tem se visto. Você tem a realidade aumentada, que também já é uma realidade em vários setores, mas no mercado imobiliário vai trocar o que a gente conhece como maquete, porque a realidade aumentada ela vai conseguir fazer os arquitetos, os construtores, até os consumidores terem uma noção muito mais clara de como vai ficar aquele empreendimento, né? Isso é uma tecnologia que realmente não tem mais como a gente fugir. Os drones hoje já estão sendo utilizados. Seria algo do tipo um decorador, por exemplo, visita uma sala com o cliente e aí ele consegue já ir colocando alguns objetos pelo celular e o cliente já vai visualizando como que ficaria aquilo. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Mais ou menos isso, mas também até de você ver como vai ficar o prédio, né? De você ter realmente uma simulação de como vai ficar o prédio, condomínio, as áreas de lazer, etc. Né? Hoje você já tem os drones sendo utilizados para fazer administração de obra, então o drone consegue olhar o canteiro de obra de uma forma muito mais rápida e muito mais segura do que o mestre de obra, o engenheiro, né? Enfim. Então, isso também já é uma realidade. E acho que talvez a mais legal seja a impressão 3D, né? Você já tem algumas experiências na China que você consegue construir casas, né, com as paredes sendo feitas com impressão 3D. Né? E isso vai ter um impacto crucial, tanto na parte de sustentabilidade, porque ela consegue reaproveitar materiais, mas somente no custo. Né? Tem uma empresa chinesa, agora me fugiu o nome, mas vale depois a gente pesquisar, que ela já está fazendo isso para habitações populares na China, e ela tem um plano de conseguir construir 10 casas por dia a um custo de $5 mil. Então você imagina o impacto que isso pode ter na habitação popular em atender o déficit habitacional que assola o mundo todo e o Brasil também. E acho que por fim, também pegando essa parte de sustentabilidade, você já tem na Austrália uma empresa que desenvolveu uma tinta que absorve a luz do sol e transforma em energia. Né? É uma tinta solar, basicamente. Então, no fundo, acho que tudo que a gente vê de tecnologia para o mercado imobiliário tem dois grandes objetivos. Né? O primeiro de dar mais eficiência, reduzindo o custo e principalmente tendo um impacto socioambiental positivo. Né? Eu acho que isso é o grande objetivo, né, dessas tecnologias novas.
Legal. Matheus, antes de continuar, eu vou só dar um salve aqui pro pessoal que está entrando, que tem muita gente entrando, muita mesmo. Então, pessoal, me perdoe se eu não conseguir prestigiar todo mundo, mas a gente tem aqui o Guilherme Blumer, Luiz Peluzzi, Apolo Frank, Aguiar, não, Anguiar, Bruno Oliveira, a Luciana Yamamoto, Tricolorig, tem muita gente. Marco Bismarck está por aqui, Constantino Fernandes, Fê Spadoni, Vitor Fabrício. Tem muita gente, Matheus. Eu não vou conseguir prestigiar todo mundo, não, mas, Legal, pessoal. abraço pro meu irmão Vitor, que está aí na live. Eu vi que a Mari também está na live, minha esposa. O Gui Blumer, grande amigo meu, esse é um fera do mercado imobiliário, concorrente meu, ele é da Brasil Brokers, mas é um grande amigo e um fera, um dos caras que mais conhece de tecnologia de mercado imobiliário aí na parte de intermediação. O Guilherme é fera. Tricolorig, mais um grande São Paulino, deve estar com dor de cabeça aí, mas que bom aí que estão prestigiando. Dante Nutini também, Aline Sobreira, Wagner Rocha, enfim, tem muita gente e gente bacaníssima. Daqui a pouco a gente volta aqui e tenta prestigiar todo mundo. Matheus, voltando um pouquinho naquela outra pergunta que eu fiz a respeito de uma possível interiorização, né, das pessoas, e aí você até confirma de alguma forma isso acontecendo principalmente nas regiões metropolitanas, enfim. Hoje, quais seriam... Eu não sei se a pergunta daria para fazer tão ampla em nível Brasil, mas se não couber em nível Brasil, a gente traz mais para o nível do estado de São Paulo, tá? Mas quais seriam hoje as melhores regiões e cidades para a gente investir em imóveis e por quê? Bom, de fato, né, Léo, é uma pergunta muito ampla, assim, mas eu conseguiria responder da seguinte forma. Eu acho que se você está com o objetivo de investir no imóvel visando uma renda, ou seja, você vai investir no imóvel para locação, né? Eu diria que você tem que separar em dois. Se você vai investir num grande centro ou numa região de interior. Né? Se você vai investir num grande centro, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, uma capital, aí é óbvio que você tem que investir provavelmente, né, nos bairros mais próximos ao centro, né, e principalmente com bastante acesso ao transporte público, especialmente linha de metrô nas cidades que tem uma malha de metrô considerável. Acho que esse é o grande X da questão, porque não dá para entrar no detalhe aqui de bairros e tal, porque seria muita pretensão em pouco tempo discutir isso, mas eu acho que basicamente imóveis próximos a transporte público, próximos a faculdades, a metrôs e próximos às regiões centrais. Quando você fala de investimento em cidades do interior, aí você tem que, obviamente, investir em cidades que têm uma distância relativamente próxima, de até 100, 150 quilômetros da capital e com fácil acesso com rodovias, né? Então, eu acho que aí, nesse caso, o interior de São Paulo é o melhor exemplo, né? A gente tem visto muito investimento na região de Atibaia. Por quê? É uma cidade que está a 60, 70 quilômetros de São Paulo e de Campinas, né? Pelo eixo da Dom Pedro para Campinas ou do eixo da Fernão Dias por São Paulo. Então, quer dizer, muito bem localizada, fácil acesso, próximo da cidade, né? Uma cidade com apelo turístico, enfim. Você tem Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, todas essas regiões estão tendo uma valorização muito grande de imóveis por conta dessa proximidade da capital, PIB forte, PIB per capita alto, né? E fácil acesso pelas estradas de boa qualidade, né? Então, acho que seria basicamente isso. Legal. Então tem que pensar um pouco mais em infraestrutura e etc, em vez de pensar numa cidade especificamente. Interessante. O e Fernando aí, fez uma pergunta. Sim. Desculpa, Léo, só para concluir essa parte do investimento, né, mas o pessoal pergunta muito para mim assim também, mas por que é um bom momento para investir em imóvel agora, né? Independente da região e tal, né? Acho que a melhor resposta é a seguinte, né? Quando alguém compra um imóvel para alugar, ela está investindo um capital, né, num ativo imobilizado, né, para ter uma renda com locação, né? Quando você pega historicamente a locação imobiliária, ela hoje, dependendo do perfil do imóvel, da região, ela vai te dar um retorno na casa de 0,30% a 0,80% ao mês, né? Então, quando você tinha um cenário de juros muito alto, de Selic muito alta, na casa de 14%, 12%, o investimento em aluguel ele ficava pouco competitivo, porque se eu tinha 500 mil reais, é melhor eu investir 500 mil reais na renda fixa, que vai me gerar 10, 12, 15% ao ano, né? Do que eu investir no mercado imobiliário para ganhar 0,4%, 0,5% ao mês, que vai dar aí 6, 7, 8% ao ano. Quando você traz uma Selic a 2%, o investimento na renda fixa fica muito pouco competitivo, né? E aí, se você consegue ter um investimento de 6, 7% na locação, já é um investimento muito melhor e ainda tem a valorização do bem ao longo do tempo, né? Então, realmente, a gente vai ver, já tem visto e vai ver cada vez mais o aumento no investimento
no mercado imobiliário se esse movimento de queda de juros se mantiver, né? Ou até se ele ficar constante da forma que está. E isso também ajuda a explicar o porquê que o mercado imobiliário vinha vindo muito forte antes da pandemia e tem tudo para recuperar agora nos próximos meses. Então você já parcialmente respondeu aqui a pergunta do Fernando, porque ele pergunta o seguinte: a gente vive uma bolha por conta dos juros baixos, né? Ou não, ou é algo sustentável? Então, assim, depende um pouco da conjuntura econômica, né? Se mantidas as condições atuais, não devemos viver uma bolha, deve ser algo um pouco mais sustentável, né? Eu acho que é uma pergunta bem inteligente, porque a gente viu essa bolha acontecer aqui, né? Na verdade, a gente viu nos Estados Unidos, né? No nível máximo de bolha, né? Na questão dos subprimes, mas a gente viu também no Brasil aqui, fruto de muitos lançamentos e muita venda no 2010, 11 e 12. Depois você teve toda aquela questão dos distratos que quebraram até muitas incorporadoras, porque as pessoas compravam imóvel na ânsia de que podia comprar para revender depois de alguns meses, e depois não conseguiam pagar, perdiam o emprego e distratavam o imóvel, né? Eu acho que isso a gente não vai ver mais. Eu acho que o mercado ficou muito mais responsável nesse sentido, tanto quem fornece o crédito, mas também as incorporadoras, que passaram a ter um cuidado maior, né? Naquela época do boom, você tinha pessoas com dinheiro que compravam 10, 12 apartamentos no mesmo empreendimento. Hoje a maioria das incorporadoras nem permite mais que o mesmo CPF ou mesmo CNPJ compre mais do que 1, 2 apartamentos, ela diversifica isso, né? Então eu acho que uma bolha como aquela a gente não vai ver, mas na verdade a gente ainda tem um mercado com muito déficit habitacional. O déficit habitacional no Brasil é de 7 milhões de domicílios, né? Então tem ainda um déficit muito grande, você tem uma demanda reprimida, porque no Brasil é um país interessante, porque você tem tanto um déficit habitacional, que é quem não tem a moradia, e precisa ter, né? Mas você tem também o déficit de qualidade. Tem muita gente que tem moradia hoje, mas é uma moradia que não atende às expectativas que ela gostaria, né? Então ela também tende a fazer os upgrades. Então quando você pega esses dois déficits, o déficit de qualidade e o déficit habitacional puro, você tem ainda uma demanda muito grande aí para os próximos anos. Legal. O Júnior Caneiro, ele mandou uma pergunta pelos stories ontem, que, na verdade, assim, ele pergunta o seguinte: os fundos imobiliários de shoppings são bons investimentos nesse momento? Eu acho que não tem muita relação com o nosso tema aqui, até o próprio Marco Bismarck respondeu um pouco disso na live anterior, mas se você se sentir confortável para responder, enfim, fica à vontade. Bom, vamos lá. Bom, a Lopes não trabalha, né, nesse setor de shoppings, mas a gente acompanha, porque a gente acompanha o setor como um todo, né? Claro que não tem a pretensão de dar dicas de investimento como Marco Bismarck, mas o que a gente vê é o seguinte: com certeza o setor de shopping center foi um dos setores mais afetados pelo Covid, né? É inegável, né? Afinal de contas, os shoppings fecharam, né? Se os shoppings, então, vamos só para o pessoal que não é do mercado entender, né? Quando alguém investe no fundo imobiliário de shopping, o que essa pessoa espera? Ela espera que essa empresa que tem esses shoppings tenha um resultado bom, né, financeiro, e distribua dividendos para os cotistas desses fundos que investem nesse setor. Se o shopping center está fechado, as pessoas não estão indo no shopping, as lojas desse shopping não estão vendendo, portanto, os lojistas não estão pagando os royalties para o shopping, e o shopping tem uma redução no seu resultado. Então, é óbvio que com os shoppings fechados, os fundos imobiliários tiveram uma queda muito grande. Em março, os fundos imobiliários de shopping principais tiveram quedas aí que variaram de 15% a 30% nas suas cotas só no mês de março, né? O que prova que esse impacto é muito grande, né? O shopping também tem renda de locação, né? As lojas alugam o espaço naquele shopping para estarem lá. O que a gente viu nesse momento de Covid, com as lojas fechadas, shoppings fechados, foi que os lojistas foram atrás do shopping e falaram: olha, você precisa me renegociar esse aluguel. Porque se eu tiver que continuar pagando o aluguel da forma que eu estou pagando, com o shopping fechado, eu vou quebrar. Então isso impactou diretamente a receita dos shoppings também. Isso, na verdade, é o lado ruim. Mas a oportunidade é o seguinte: as cotas desses fundos tendem a estar muito pouco apreciadas agora. Então, para quem acredita numa retomada na economia, com a reabertura dos shoppings e melhora dos resultados, pode estar um momento barato para se comprar as cotas desses fundos, né? Então, esse é um ponto importante. O setor de shopping ele é muito correlacionado com a economia, né? Para você ter uma ideia, com o consumo das pessoas, é óbvio, né? Então, quando você ter uma ideia, Léo, o auge de inaugurações de novos shoppings no Brasil foi 2014, tá? 2013 e 2014, que o Brasil chegou a inaugurar 40 shoppings naquele ano, né? Porque a gente vinha de uma economia muito forte em 2010, 2011, então as construtoras lançaram muitos shoppings e ficaram prontos em 2013, 2014. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado foram só 11 shoppings inaugurados no Brasil, que já é fruto de uma
queda na atividade econômica do país dos anos 2015, 16, 17, que faz com que as construtoras lançassem menos shopping e entregassem menos shopping no ano passado. Então, só para mostrar como o setor é muito correlacionado. Então, a dica é, né, quer dizer, se você confia na economia e acha que vai melhorar, talvez agora os fundos estejam baratos para comprar, né? Mas não é a nossa especialidade, então eu prefiro me manter só ao que é mais estrutural da tese de investimento, né? Legal. Assim, a performance do mercado imobiliário, especialmente quando a gente fala de compra e venda, não tanto de locação, está muito relacionado a crédito, né? Isso no Brasil, crédito aqui no Brasil, ele, na circunstância atual, facilita, atrapalha, enfim, pode melhorar. E na sua opinião, o governo deveria investir, se já investe, investir mais, e se investe pouco, e se não investe, começar a investir no mercado imobiliário, através de crédito, obviamente? Bom, Léo, na verdade, assim, não existe nenhuma variável tão importante no mercado imobiliário quanto o crédito. Então, tanto que se você pega o comportamento do mercado imobiliário brasileiro nos últimos anos e compara com o que era décadas atrás, é outro mercado, porque estamos falando de um país da África com uma China, a diferença do volume, porque de fato o crédito permitiu que o mercado se desenvolvesse de uma forma muito, muito grande. De novo, né, sabendo que as pessoas estão aqui e não são do mercado, né? Então, da onde vem o dinheiro do crédito imobiliário? Essa é a primeira pergunta para as pessoas entenderem, né? Existe na legislação brasileira, na Constituição, o que a gente chama de SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Empréstimos, né? Que, na verdade, de poupança e empréstimo. Então, o que acontece? Quando as pessoas poupam nos bancos, a poupança mesmo, que elas deixam, o dinheiro que elas deixam poupado, parte desse dinheiro, na casa, se não me engano, de 65%, os bancos são obrigados a repassar via crédito imobiliário. Então, quanto mais as pessoas poupam, mais dinheiro tem para os bancos emprestarem para crédito imobiliário. Então, aí começa a primeira explicação do porquê o crédito imobiliário está tão bom agora. Como eu falei, com a queda de juros muito forte que o Brasil viu, o investimento em poupança passou a ser mais atrativo. Então, as pessoas passaram a botar mais dinheiro na poupança. Se ela põe mais dinheiro na poupança, aumenta o dinheiro que tem no SBPE e você tem, então, mais dinheiro para emprestar no mercado imobiliário. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, quando você pega, para evidenciar o que eu estou dizendo, né? Na ABCIP, que é a associação que cuida do crédito imobiliário no Brasil, só no mês de junho agora, 2 meses atrás, o Brasil financiou 9 bilhões de reais em imóvel. Esse número foi 30% maior do que o mês de maio e 52% maior do que junho do ano passado, que não tinha pandemia nenhuma. Então, assim, o mercado de crédito está muito forte por conta da taxa de juros. Agora, como isso impacta o consumidor, né, que eu acho que é o mais importante que as pessoas querem saber. A FGV fez um estudo, algum tempo atrás. Se você pega um imóvel de 250 mil reais, tá, como só para evidenciar para as pessoas, e você vai financiar 80% desse dinheiro com crédito, né? Lembrando que o crédito imobiliário permite você financiar 80% ou 35% do valor do imóvel, né? Se a pessoa quer comprar um imóvel de 250 mil reais, quer financiar 80% dele por 20 anos, tá? Com as taxas de juros atuais, ao longo dos 20 anos, se somar as prestações que essa pessoa vai pagar, ela vai acabar pagando 350 mil reais nesse imóvel, aproximadamente. Tá? Se ela comprasse esse mesmo imóvel em 2016, com juros no patamar que estava, ela pagaria 444 mil reais. Então, olha a diferença que você dá nisso. Então, o crédito imobiliário caindo, um estudo da Abrainc diz que a cada 1% de queda na taxa de juros, se ela cai de 10 para 9, de 9 para 8, a cada 1% que cai, você coloca elegível para financiamento 3 milhões de pessoas no Brasil. Nossa, então, quando a gente sai de 14% para 2%, nós estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas que passam a ser elegíveis ao financiamento imobiliário com uma taxa de juros reduzida. Né? Então, com a mesma prestação, com os mesmos R$1.000 que ela vai pagar por mês para comprar o imóvel, ela pode, com esses R$1.000, comprar um imóvel melhor, se o juros estiver menor, ou ela pode comprar o mesmo imóvel com uma mensalidade menor. Então, assim, o crédito imobiliário é fundamental, é na veia o impacto que isso tem no mercado imobiliário. E aí o mercado imobiliário, né, a indústria da construção como um todo, da construção civil como um todo, ela tem efeitos em cadeia, né?
Então, o mercado imobiliário aquecido vai aquecer a indústria de base, a indústria pesada, que vai aquecer a indústria de mineração, e aí toda a economia acaba indo junto, né, no fluxo. Se você pegar, né, Léo, você vê, a gente tem visto muitos países agora, né, por conta da pandemia, tendo que criar planos de retomada, né, planos de investimento que os governos estão incentivando. Então, você vê na União Europeia, cerca de, acho que mais de 1 trilhão de euros, na China também, é quase que eles chamam de um novo plano Marshall lá. E quando você pega todos esses planos, sem exceção, há um investimento muito forte na construção. Aí Mário Chiopan, boa noite. Não sei se eu pronunciei corretamente. Grande Matheus Fabrício. E aí, Léo? Tudo bem? Tudo bem, cara? E você? Tudo. Até cortei o cabelo pra falar com você, hein? Eu botei um gel, que o meu tá grande pra cacete. Vamos dar só uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar? Tranquilo. Um abraço pro Mário Schiopa, meu grande amigo que tá aí assistindo. Sempre Schiopan. Eu prestigiando. pronunciei errado. Eu tinha pronunciado Chiopan, Schiopan. É que o N que tem no final é de Neto. Ah, tá. Tá dando pra ouvir bem, Léo? Perfeito. Você também tá me ouvindo bem aí? Também. Ó, Matheus, a gente tem aqui presentes a Marli Ivete Escobar, a Milena Fonseca, psicóloga, a Norma Dimitrucchi e o Mário Schiopa e agora De Dantas. De Dantas, também grande amiga minha, esposa do Mário Chopin. Ah, bacana, legal. Casal junto. É isso aí. Na alegria e na tristeza. Sim, por falar em alegria e na tristeza, o Cláudio Terezo entrou também, um grande amigo meu, deve estar triste aí que o São Paulo perdeu mais uma, mas aí nós estamos se acostumando já. Eu já nem assisto mais, viu, Claudio? Já desisti. Eu vou só abrir aqui na tela do meu computador também, e aí a gente já Assim fica começa a melhor. bater papo. Deixa eu colocar o. Só um segundinho aqui, Léo. Vou arrumar aqui a câmera. Agora ficou deitado, Matheus. Mas fica ruim para vocês verem? Então eu vou voltar. É porque você tá de lado. Você ficou de lado. Beleza. Aí. Então pronto. Vamos bater papo então? Você que manda, meu amigo. Legal. Então, primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo que entrou aqui. Eu acabei não acompanhando, mas a Érica, a Jéssica Lopes, Érica Campos, Roseli Santos, Caio LA1, Aninha Consulim, boa noite, Aninha, tudo bem? De Dantas, que é o seu amigo, né, Matheus? Mariana Uhum. Albiero, Cláudio Terezo também, o grande São Paulino. Pessoal, boa noite por prestigiar a gente aqui. Hoje eu convidei aqui o Matheus Fabrício, ele vai fazer uma apresentação pessoal dele um pouco melhor, mas ele é diretor executivo no Grupo Lopes, que é uma empresa do ramo imobiliário, né? E a ideia aqui é a gente conversar sobre o setor imobiliário em si, aqui no Brasil, e tentar fazer algumas vinculações, algumas, né, relações com a nossa realidade aqui em Atibaia. Tá? Fiquem totalmente à vontade para enviarem comentários ou perguntas. Se quiserem usar a caixinha de perguntas ali, de interrogação, às vezes fica até mais fácil para a gente ir pensando, tá? Mas fiquem totalmente à vontade para enviarem comentários e perguntas aonde quiserem. Matheus, vamos falar um pouquinho de você, fazer uma apresentação pessoal sua. Vamos lá, Léo. Primeiro também boa noite a todos que estão aí que estão prestigiando aqui a gente, o canal do Leonardo, o meu Insta também. É um prazer bem grande falar com você. O Leonardo, né, para quem não sabe, é um amigo meu de mais de 15 anos aí, desde a época da faculdade. Então, é um prazer muito grande poder estar contribuindo aí com os projetos dele, que ele vai falar mais para frente para vocês. Bom, a ideia hoje é falar de mercado imobiliário, um mercado que eu tenho o prazer de estar trabalhando desde 2007, né? Então já são aí 13 anos de experiência nesse setor, um setor muito dinâmico, cheio de altos e baixos, né? Um setor cíclico aí, mais do que quase nenhum outro setor. E
Comecei a minha carreira no setor imobiliário na Cirela, né, a maior incorporadora do Brasil, uma das maiores. Fiquei lá por cerca de 4 anos, onde conheci muito do Brasil, enfim, foram aí dezenas de estados que eu pude trabalhar, pude conhecer. E eu estou aí há 10 anos no Grupo Lopes, para quem não conhece, é o maior grupo imobiliário do Brasil, de intermediação imobiliária, né, de compra e venda de imóveis. É um grupo que tem 85 anos de história, atua tanto na venda de lançamentos quanto na venda de imóveis usados. Também tem um braço muito forte de financiamento imobiliário, através da Credipronto, né, uma joint venture da Lopes com o Banco Itaú. E é isso, hoje eu estou à frente aí do setor de franquias da Rede Lopes, nós vamos falar mais para frente. Então acho que por uma introdução aí mais rápida é isso. Também estudei na GV junto com o Leonardo, sou bacharel em administração de empresas. Legal. Então hoje você atua na divisão de franquias do Grupo Lopes, é isso? Exatamente. Na verdade, hoje as operações imobiliárias do grupo, elas se dividem em duas. Nós temos as operações que a gente chama de operações próprias, né, ou subsidiárias da empresa. Então são imobiliárias onde o Grupo Lopes é dono do capital social, né, ou através de alguma sociedade. E nós temos as franquias, que são hoje cerca de 90 franquias pelo Brasil todo. E eu estou à frente de todas essas operações, exceção das operações de lançamentos de São Paulo capital e do interior, que tem outros diretores que cuidam. Então, mais ou menos umas 90, 95 operações é o que está debaixo da minha diretoria da Rede Lopes. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta que ela pode ser um pouco clichê, mas a gente não tem como fugir dela. A Lopes e o mercado imobiliário como um todo sentiram os impactos da pandemia? Léo, inegável, né? Quer dizer, acho que todos nós sentimos, todos os setores. Contando um pouquinho do que aconteceu com o setor imobiliário, acho que para responder a tua pergunta vale essa reflexão. A gente começou o ano 2020 com muito otimismo, né, no setor imobiliário. A gente teve no quarto trimestre, na verdade no segundo semestre do ano passado, uma onda de novos IPOs e de novos follow-ons que as incorporadoras fizeram no mercado de capitais. Então o ano começou com muito dinheiro no setor para novos desenvolvimentos, novos lançamentos, né? Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, antes da pandemia, portanto, as vendas estavam muito acima do que o mesmo período do ano passado, que estava, na verdade, confirmando esse otimismo que havia se iniciado no ano 2020, né? Tanto nos imóveis novos, né, dos incorporadores, que a gente chama mercado primário, quanto também nos imóveis usados. E aí, muito mais por conta do movimento de queda de juros, que já vem há cerca desde 2016, na verdade. Nós vamos falar mais sobre crédito mais para frente, então não vou me antecipar. Mas então a gente vinha num início de ano muito forte, muito otimismo, né? Quando a pandemia assolou aí, aterrissou no Brasil, lá por volta do dia 15 de março, o que se viu foi, na verdade, uma queda abrupta nas intermediações. Por quê? Né? Não só pela questão do temor das pessoas, enfim, toda a questão do caos que se instalou por conta da pandemia, mas porque, de forma prática, tanto as imobiliárias quanto os estandes de venda tiveram que ser fechados, né? Por Questões sanitárias. Questões sanitárias por decisão do poder público, né? Então você não tinha imobiliárias abertas, você não tinha estandes abertos e você não tinha as pessoas podendo visitar imóveis para comprar. Então, tempestade perfeita para a queda de vendas, né? Então, o que a gente viu foi a segunda quinzena de março já uma reversão muito grande das vendas, né? Mas ainda terminamos o mês de março com um volume de vendas maior do que primeiro trimestre do ano passado, porque janeiro e fevereiro haviam sido muito fortes. Quando chega o mês de abril, aí sim a gente bate no vale, realmente é o pior momento da crise, foi o mês de abril, né? Alguns dados da Abraim que mostram que o volume de vendas de abril chegou a ser 35% apenas do que era o previsto, né? Em alguns mercados a gente chegou a ter queda de 85% nas vendas, isso no mês de abril, né? Quando chega no mês de maio, já há uma leve melhora, né? O mês de maio já é consideravelmente melhor que o mês de abril, porém ainda abaixo do que a gente via em maio do ano passado. Em junho continua uma recuperação, já um mês muito melhor, cerca de 85% do previsto das vendas, e aí julho e agosto
essa é a boa notícia, talvez, da live. Julho e agosto, uma retomada muito forte nas vendas, meses com vendas acima do que os meses de julho e agosto do ano passado, né? Para você ter uma ideia, se você somar todas as 38 incorporadoras que fazem parte da Abrainc, né, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, no mês de julho elas bateram 120% da meta, né? Ou seja, a pandemia não passou, a gente sabe, a pandemia continua uma realidade, né? E, porém, o mercado imobiliário voltou a ter crescimento forte no mês de julho e no mês de agosto, e mais uma vez muito ancorado por conta da taxa de juros muito baixa, que é realmente uma gasolina muito forte para o mercado de financiamento, que nós vamos falar mais para frente. E essa recuperação forte nos meses de junho e julho, especialmente, né, pode significar assim, um represamento da demanda nos meses de março e abril, e aí quando a gente conseguiu reabrir aí os estandes e voltar com força, o pessoal estava pronto para consumir. Tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza, Léo, porque como eu vinha dizendo antes, né, os fundamentos do mercado imobiliário começaram muito fortes no começo desse ano, né? O que aconteceu em abril, maio e junho foi realmente, na verdade, quase que uma incapacidade das pessoas de poderem comprar imóvel, mesmo que elas quisessem, né? E aí quando você começa a ter uma flexibilização na questão do isolamento, a reabertura do comércio, as imobiliárias também voltando a abrir part-time, os estandes podendo retomar as suas atividades com redução da carga horária e do número de pessoas, aí você tem essa demanda reprimida dos meses anteriores, né? Tanto é verdade isso, que o mês de julho, normalmente, ele é um mês fraco no mercado imobiliário, porque geralmente é um mês de férias, né? Nesse julho atual, ninguém tirou férias, né? Então, na verdade, mesmo o mês de julho foi um mês muito forte por conta da demanda reprimida aí dos meses de abril, maio e junho. Legal. Tudo isso que você está me falando, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu trabalhei um ano na Lopes também. Então você está me rememorando muita coisa. Agora eu estou lembrando, realmente, julho era um mês muito fraco, estava todo mundo viajando, né? Enfim. Já é possível... Léo, se você Sim. Desculpa te interromper, mas eu claro, acho que faz questão de você ter uma ideia de como o impacto foi grande, né? Na cidade de São Paulo, que é o motor aí do mercado imobiliário nacional, na Lopes, né, que é a maior imobiliária de São Paulo, que a gente participa aí de mais de 40% dos lançamentos da cidade, nós não tivemos nenhum lançamento no segundo trimestre do ano de 2020. Quer dizer, praticamente abril, maio e junho, 3 meses sem nenhum novo lançamento. Então você imagina como isso foi impactante no mercado imobiliário de São Paulo, e isso você pode refletir para o Brasil todo, porque foi basicamente a mesma coisa que a gente viu nas outras praças também. Sim, estão consumindo só estoque, né? Já é possível identificar, eu vou explicar a pergunta, mas já é possível identificar alguma mudança no comportamento do consumidor em relação aos imóveis? Ou seja, nós aqui de fora do mercado, a gente tem a impressão, que pode ser verdadeiro ou não, e aí a pergunta faz parte de responder isso, né? De que com algumas mudanças no perfil do mercado de trabalho como um todo, ou seja, algumas empresas adotando o modelo de home office, enfim, as pessoas vão ter mais tempo para ficar em casa, e aí possivelmente vão mudar a sua relação com a casa e talvez a sua relação com o deslocamento para o trabalho. Então, existe um movimento de interiorização das pessoas, no sentido de moradia mesmo, de irem morar mais para o interior, para ter mais qualidade de vida, já que o home office tende a se estabelecer, né? Léo, uma pergunta muito pertinente, né? Sempre nos fazem essa pergunta nesse momento. Eu costumo responder posso só complementar? Claro. Posso só complementar? O Marcelo Cabache, ele mandou uma pergunta que eu acho que complementa isso. Ele mandou pelos stories. Ele pergunta o seguinte: quais serão as principais mudanças tecnológicas no mercado imobiliário no médio e longo prazo? Porque acho que isso tem a ver porque você vai precisar continuar alcançando essas pessoas, né? E talvez esses lockdowns, esses afastamentos, etc., tenham forçado o mercado também a se modernizar de alguma forma tecnologicamente, né? Vamos lá. Então, para responder a primeira parte da pergunta, que é uma pergunta, como eu disse, que está sendo muito feita, né, recentemente, eu costumo dividir em duas. Na verdade, você tem que entender no mercado imobiliário, como eu falei, como é um mercado de ciclo muito longo, as mudanças também não são abruptas assim como a gente acha, né, que podem ser. Então a gente tem que dividir as mudanças que são circunstanciais, ou seja, mudanças que foram feitas de uma forma emergencial por conta da pandemia,
que elas têm sim um impacto forte, mas tende a não ser algo perene, né? E as mudanças que são realmente fruto de uma mudança de comportamento, de mindset das pessoas. Então, se a gente dividir primeiro no circunstancial, que se viu, né? Se viu uma busca enorme por imóveis no interior, e não só no interior de São Paulo, mas no interior de todas as regiões metropolitanas do Brasil. Então, o interior de Curitiba, a região dos lagos no Rio de Janeiro, e o interior do estado de São Paulo nem se fala, que na verdade tem um PIB aí de muitos países, né? Então, o que se viu realmente foi um aumento na busca considerável para imóveis nas regiões próximas de São Paulo, aí de até 100 quilômetros distantes da capital. A gente chegou a ter nos meses da pandemia, no site da Lopes, por exemplo, 160% de aumento na busca por casas de campo ou casa de segunda moradia, né? Claro, fruto primeiro de uma questão emergencial, das pessoas quererem ir para um lugar mais afastado, de mais tamanho, mais amplo, para poder passar esse isolamento com as famílias, né? Então, sim, isso é uma mudança comportamental, uma mudança circunstancial por conta da pandemia, né? Locação também chegou a ter um aumento grande, imóveis com planta um pouco maior, com home office, etc. Bom, quando você fala de mudança de mindset, aí eu gosto de dar muito um exemplo que eu vi, que eu pude ver em Nova York no ano passado, num evento que eu fui pela Lopes chamado Inman Connect. Eles fizeram um painel só com millennials, só com pessoas de 17 e 18 anos, né, que não são compradores de imóvel agora, mas eles fizeram um painel para entender como as pessoas pensam a moradia, pensam o acesso à residência, e o seu comportamento, né? Porque o que eu esperava antes de ver esse painel é o que a gente ouve falar muito assim, as pessoas no futuro não vão comprar imóvel e tal, né? E o painel queria confirmar ou questionar isso, né? E o que foi o resultado disso, né? Quais foram as conclusões que chegaram, né, nesse painel? Primeiro que de fato, as pessoas dessa geração, né, os chamados millennials, eles têm uma relação diferente com a moradia, com a casa própria, né? Eles não têm tanto aquele sonho da casa própria que se via nas gerações, na nossa geração, e principalmente nas gerações anteriores à nossa, dos nossos pais, onde tudo que se ouvia dos seus pais era, olha, quando economizar um dinheiro, compra uma casa, né? Os nossos pais cresceram com essa ambição, com esse sonho, passaram isso para a nossa geração também, né? E tanto que muitos de nós, com 30 anos, até às vezes menos, já tinham comprado uma casa, né? Essa geração dos millennials, ela não vê... Exatamente. Essa geração dos millennials, ela não vê essa necessidade da compra tão curto prazo, tão rápida, né? Essa é uma primeira mudança de comportamento. Eles enxergam que sim, eles querem ter a sua própria casa, eles entendem que é importante um ativo imobiliário de valor para a família, para criar raízes, porém eles acham que isso pode ser feito mais para frente, né? O que eles disseram naquele painel foi que eles gostariam de ter mais experiências, conhecer lugares novos, mora de aluguel por um período, se não gostar vai para um outro apartamento, vai para uma outra cidade, né? Hoje em dia, dependendo do setor que você trabalha, tem mobilidade muito grande de região, então uma hora ele está trabalhando numa cidade, depois é transferido para outra, até para outro país. Então acho que isso já é uma mudança de comportamento. A D. Dantas, que está aqui na nossa live, que é uma grande amiga minha, a Dani, ela é uma das maiores referências no Brasil hoje de comportamento do consumidor, né? E ela fala muito sobre esse tipo de coisa, de mercado imobiliário nas palestras dela, enfim. Fica até um convite aqui para quem quiser conhecer o trabalho dela. O Instagram é D. Dantas, ela fala muito sobre isso, sobre como as mudanças de comportamento impactam o mercado imobiliário. Então, eu acho que a pandemia vai deixar alguns legados importantes para o futuro. Assim. Eu acho que ficou claro para todos nós que é possível você ser produtivo em home office, né? Que é uma coisa que no Brasil não é enraizada, não é muito fomentada, igual em outros países, né? Então isso ficou claro, né? Eu acho que vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de perfil dos imóveis. Então eu vou contar um caso próprio meu, né? A gente está mudando de casa agora, vamos mudar essa semana, eu, minha esposa e o Lucas, e a gente já no meio do projeto, a gente estava em reforma, a gente trocou um quarto de hóspedes por um escritório, né? Porque já fruto disso, porque eu imagino que, independente da pandemia, que uma hora ou outra, se Deus quiser, nós vamos poder sair dela, eu acho que vai ser uma rotina nossa agora de poder ficar um dia ou outro de home office, né? Então acho que é importante que cada um tenha na sua casa uma parte mais silenciosa, com mais infraestrutura de tecnologia, de internet, conforto, para poder
passar horas do seu dia trabalhando. Acho que essa é uma mudança que veio para ficar. E no mercado de imóveis comerciais, eu também vejo uma mudança que vai ser para frente, assim, porque eu acho que ficou claro também que você não precisa eventualmente ter uma estação de trabalho para cada funcionário, para cada colaborador. Porque se é verdade que vai ter essa rotina de home office, de rodízio no escritório e tal, talvez você consiga fazer com que uma sessão de trabalho atenda 3, 4 pessoas do seu time, né? Com isso, é poder ter a mesma empresa com espaços menores, o que vai ter um impacto gritante no mercado comercial de imóveis, né? É legal. Eu vi uma live recentemente com o Sérgio Besserman, que é um economista, né? E ele fala que, de fato, se confirmada essa tendência das pessoas fazerem mais home office, etc., o ambiente do lar, ele vai ter que se adaptar, que é o que você está fazendo com a sua casa, por exemplo, e aí os próprios profissionais de arquitetura, de decoração, vão ter que se adaptar a essa nova realidade também, para que projetem ambientes, né, confortáveis para que a gente possa trabalhar em casa também. Isso é interessante. Ou seja, os impactos vão se ramificando, né? E aí, só para não deixar de responder o nosso amigo Marcelo Kabashi, que perguntou sobre novas tecnologias, né? Eu acho que assim, eu poderia falar sobre novas tecnologias no setor de intermediação imobiliária, né? Que isso é o que eu tenho mais bagagem, enfim, estudo muito isso, mas eu acho que não foi essa a pergunta dele. Eu acho que ele estava mais relacionado à parte de construção mesmo, né? O que nós vamos ver de diferente no setor imobiliário, né? Se ele estiver por aqui, ele confirma para nós, mas possivelmente, sim. Então, assim, tem algumas coisas que já estão em fase de teste aí pelo mundo, que a gente acompanha, né? Eu não sou engenheiro, então fica essa ressalva, mas, por exemplo, uma coisa que a gente já identifica que vai mudar o setor é a questão de blockchain, né? Que não vai mudar só o setor imobiliário, mas vai mudar todos os setores, então você conseguiria ter muito mais transparência e segurança na questão da administração da obra, dos contratos, né, a parte de escritura, enfim, tudo isso com blockchain pode ter uma mudança considerável no futuro, né? Nós temos o impacto da realidade virtual também. O que a realidade virtual permite já hoje no mercado de construção civil? Você tem muitas máquinas pesadas e construções muito desafiadoras, que muitas vezes até o advento da realidade virtual, você não conseguiria testar, a não ser que seja com a própria máquina, que o próprio profissional lá operando a máquina, o que tinha riscos, né, envolvidos. Hoje, o que já tem visto em alguns lugares, são empresas usando a realidade virtual para simular situações, simular novas máquinas, simular novas máquinas pesadas mesmo, sem necessariamente botar em risco físico a integridade física de alguém. Então você testa, vê se vai dar certo, se não vai. Se der certo, você aí sim vai para o campo mesmo fazer. Esse é um ponto que já tem se visto. Você tem a realidade aumentada, que também já é uma realidade em vários setores, mas no mercado imobiliário vai trocar o que a gente conhece como maquete, porque a realidade aumentada ela vai conseguir fazer os arquitetos, os construtores, até os consumidores terem uma noção muito mais clara de como vai ficar aquele empreendimento, né? Isso é uma tecnologia que realmente não tem mais como a gente fugir. Os drones hoje já estão sendo utilizados. Seria algo do tipo um decorador, por exemplo, visita uma sala com o cliente e aí ele consegue já ir colocando alguns objetos pelo celular e o cliente já vai visualizando como que ficaria aquilo. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Mais ou menos isso, mas também até de você ver como vai ficar o prédio, né? De você ter realmente uma simulação de como vai ficar o prédio, o condomínio, as áreas de lazer, etc. Né? Hoje você já tem os drones sendo utilizados para fazer administração de obra, então o drone consegue olhar o canteiro de obra de uma forma muito mais rápida e muito mais segura do que o mestre de obra, o engenheiro, né? Enfim. Então isso também já é uma realidade. E acho que talvez a mais legal seja a impressão 3D, né? Você já tem algumas experiências na China que você consegue construir casas, né, com as paredes sendo feitas com impressão 3D. Né? E isso vai ter um impacto crucial, tanto na parte de sustentabilidade, porque ela consegue reaproveitar materiais, mas somente no custo. Né? Tem uma empresa chinesa, agora me fugiu o nome, mas vale depois a gente pesquisar, que ela já está fazendo isso para habitações populares na China, e ela tem um plano de conseguir construir 10 casas por dia a um custo de $5 mil. Então você imagina o impacto que isso pode ter na habitação popular e em atender o déficit habitacional que assola o mundo todo e o Brasil também. E acho que por fim, também pegando essa parte de sustentabilidade, você já tem na Austrália uma empresa que desenvolveu uma tinta que absorve a luz do sol e transforma em energia. Né? É uma tinta solar.
basicamente. Então, no fundo, acho que tudo que a gente vê de tecnologia para o mercado imobiliário tem dois grandes objetivos, né? O primeiro de dar mais eficiência, reduzindo o custo e principalmente tendo um impacto socioambiental positivo, né? Eu acho que isso é o grande objetivo, né, dessas tecnologias novas. Legal. Matheus, antes de continuar, eu vou só dar um salve aqui pro pessoal que está entrando, que tem muita gente entrando, muita mesmo. Então, pessoal, me perdoe se eu não conseguir prestigiar todo mundo, mas a gente tem aqui o Guilherme Blumer, Luiz Peluzzi, Apolo Frank, Anguiar, Bruno Oliveira, a Luciana Yamamoto, Tricolorig, tem muita gente. Marco Bismarck está por aqui, Constantino Fernandes, Fez Padoni, Vitor Fabrício, tem muita gente, Matheus. Eu não vou conseguir prestigiar todo mundo, não, mas. Legal, pessoal... abraço pro meu irmão Vitor, que está aí na live. Eu vi que a Mari também está na live, minha esposa. O Gui Blumer, grande amigo meu, esse é um fera do mercado imobiliário, concorrente meu, ele é da Brasil Brokers, mas é um grande amigo e um fera, um dos caras que mais conhece de tecnologia de mercado imobiliário aí na parte de intermediação. O Guilherme é fera. Tricolorig, mais um grande São Paulino, deve estar com dor de cabeça aí, mas que bom aí que estão prestigiando. Dante Nutini também, Aline Sobreira, Wagner Rocha, enfim, tem muita gente e gente bacaníssima. Daqui a pouco a gente volta aqui e tenta prestigiar todo mundo. Matheus, voltando um pouquinho naquela outra pergunta que eu fiz a respeito de uma possível interiorização, né, das pessoas, e aí você até confirma de alguma forma isso acontecendo principalmente nas regiões metropolitanas, enfim. Hoje, quais seriam... Eu não sei se a pergunta daria para fazer tão ampla em nível Brasil, mas se não couber em nível Brasil, a gente traz mais para o nível do estado de São Paulo, tá? Mas quais seriam hoje as melhores regiões e cidades para a gente investir em imóveis e por quê? Bom, de fato, né, Léo, uma pergunta muito ampla, assim, mas eu conseguiria responder da seguinte forma. Eu acho que se você está com o objetivo de investir no imóvel visando uma renda, ou seja, você vai investir no imóvel para locação, né? Eu diria que você tem que separar em dois. Se você vai investir num grande centro ou numa região de interior, né? Se você vai investir num grande centro, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, uma capital, aí é óbvio que você tem que investir provavelmente, né, nos bairros mais próximos ao centro, né, e principalmente com bastante acesso a transporte público, especialmente linha de metrô nas cidades que tem uma malha de metrô considerável. Acho que esse é o grande X da questão, porque não dá para entrar no detalhe aqui de bairros e tal, porque seria muita pretensão em pouco tempo discutir isso, mas eu acho que basicamente imóveis próximos a transporte público, próximos a faculdades, a metrôs e próximos às regiões centrais. Quando você fala de investimento em cidades do interior, aí você tem que, obviamente, investir em cidades que têm uma distância relativamente próxima, de até 100, 150 quilômetros da capital e com fácil acesso com rodovias, né? Então, eu acho que aí, nesse caso, o interior de São Paulo é o melhor exemplo, né? A gente tem visto muito investimento na região de Atibaia. Por quê? É uma cidade que está a 60, 70 quilômetros de São Paulo e de Campinas, né? Pelo eixo da Dom Pedro para Campinas ou do eixo da Fernão Dias por São Paulo. Então, quer dizer, muito bem localizada, fácil acesso, próximo da cidade, né? Uma cidade com apelo turístico, enfim. Você tem Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, todas essas regiões estão tendo uma valorização muito grande de imóveis por conta dessa proximidade da capital, PIB forte, PIB per capita alto, né? E fácil acesso pelas estradas de boa qualidade, né? Então, acho que seria basicamente isso. Legal. Então, tem que pensar um pouco mais em infraestrutura e etc., em vez de pensar numa cidade especificamente. Interessante. O Fernando fez uma pergunta... Sim. Desculpa, Léo, só para concluir essa parte do investimento, né, mas o pessoal pergunta muito para mim assim também, mas por que é um bom momento para investir em imóvel agora, né? Independente da região e tal, né? Acho que a melhor resposta é a seguinte, né? Quando alguém compra um imóvel para alugar, ela está investindo um capital, né, num ativo imobilizado, né, para ter uma renda com locação, né? Quando você pega historicamente a locação imobiliária, ela hoje, dependendo do perfil do imóvel, da região, ela vai te dar um retorno na casa de 0,30% a 0,80% ao mês, né? Então, quando você tinha um cenário de juros muito alto, de Selic muito alta, na casa de 14%, 12%, o investimento em aluguel ele ficava pouco competitivo, porque se eu tinha 500 mil reais, é melhor eu investir 500 mil reais na renda fixa, que vai me gerar 10%, 12%, 15% ao ano, né?
do que eu investir no mercado imobiliário para ganhar 0,4, 0,5 ao mês, que vai dar aí 6, 7, 8% ao ano. Quando você traz uma Selic a 2%, o investimento na renda fixa fica muito pouco competitivo, né? E aí, se você consegue ter um investimento de 6, 7% na locação, já é um investimento muito melhor e ainda tem a valorização do bem ao longo do tempo, né? Então, realmente, a gente vai ver, já tem visto e vai ver cada vez mais o aumento no investimento no mercado imobiliário, se esse movimento de queda de juros se mantiver, né? Ou até se ele ficar constante da forma que está. E isso também ajuda a explicar o porquê que o mercado imobiliário vinha vindo muito forte antes da pandemia e tem tudo para recuperar agora nos próximos meses. Então você já parcialmente respondeu aqui a pergunta do Fernando, porque ele pergunta o seguinte: a gente vive uma bolha por conta dos juros baixos, né? Ou não, ou é algo sustentável? Então, assim, depende um pouco da conjuntura econômica, né? Se mantidas as condições atuais, não devemos viver uma bolha, deve ser algo um pouco mais sustentável, né? Eu acho que é uma pergunta bem inteligente, porque a gente viu essa bolha acontecer aqui, né? Na verdade, a gente viu nos Estados Unidos, né? No nível máximo de bolha, né? Na questão dos subprimes, mas a gente viu também no Brasil aqui, fruto de muitos lançamentos e muita venda no 2010, 11, 12. Depois você teve toda aquela questão dos distratos que quebraram até muitas incorporadoras, porque as pessoas compravam imóvel na ânsia de que podia comprar para revender depois de alguns meses, e depois não conseguiam pagar, perdiam o emprego e distratavam o imóvel, né? Eu acho que isso a gente não vai ver mais. Eu acho que o mercado ficou muito mais responsável nesse sentido, tanto quem fornece o crédito, mas também as incorporadoras, que passaram a ter um cuidado maior, né? Naquela época do boom, você tinha pessoas com dinheiro que compravam 10, 12 apartamentos no mesmo empreendimento. Hoje a maioria das incorporadoras nem permite mais que o mesmo CPF ou mesmo CNPJ compre mais do que 1, 2 apartamentos, ela diversifica isso, né? Então eu acho que uma bolha como aquela a gente não vai ver, mas na verdade a gente ainda tem um mercado com muito déficit habitacional. O déficit habitacional no Brasil é de 7 milhões de domicílios, né? Então tem ainda um déficit muito grande, você tem uma demanda reprimida, porque no Brasil é um país interessante, porque você tem tanto um déficit habitacional, que é quem não tem a moradia, e precisa ter, né? Mas você tem também o déficit de qualidade. Tem muita gente que tem moradia hoje, mas é uma moradia que não atende às expectativas que ela gostaria, né? Então ela também tende a fazer os upgrades. Então quando você pega esses dois déficits, o déficit de qualidade e o déficit habitacional puro, você tem ainda uma demanda muito grande aí para os próximos anos. Legal. O Júnior Carneiro, ele mandou uma pergunta pelos stories ontem, que, na verdade, assim, ele pergunta o seguinte: os fundos imobiliários de shoppings são bons investimentos nesse momento? Eu acho que não tem muita relação com o nosso tema aqui, até o próprio Marco Bismarck respondeu um pouco disso na live anterior, mas se você se sentir confortável para responder, enfim, fica à vontade. Bom, vamos lá. Bom, a Lopes não trabalha, né, nesse setor de shoppings, mas a gente acompanha, porque a gente acompanha o setor como um todo, né? Claro que não tem a pretensão de dar dicas de investimento como Marco Bismarck, mas o que a gente vê é o seguinte: com certeza o setor de shopping center foi um dos setores mais afetados pelo Covid, né? É inegável, né? Afinal de contas, os shoppings fecharam, né? Se os shoppings, então, vamos só para o pessoal que não é do mercado entender, né? Quando alguém investe no fundo imobiliário de shopping, o que essa pessoa espera? Ela espera que essa empresa que tem esses shoppings tenha um resultado bom, né, financeiro, e distribua dividendos para os cotistas desses fundos que investem nesse setor. Se o shopping center está fechado, as pessoas não estão indo no shopping, as lojas desse shopping não estão vendendo, portanto, os lojistas não estão pagando os royalties para o shopping, e o shopping tem uma redução no seu resultado. Então, é óbvio que com os shoppings fechados, os fundos imobiliários tiveram uma queda muito grande. Em março, os fundos imobiliários de shopping principais tiveram quedas aí que variaram de 15% a 30% nas suas cotas só no mês de março, né? O que prova que esse impacto é muito grande, né? O shopping também tem renda de locação, né? As lojas alugam o espaço naquele shopping para estarem lá. O que a gente viu nesse momento de Covid, com as lojas fechadas, shoppings fechados, foi que os lojistas foram atrás do shopping e falaram: olha, você precisa me renegociar esse aluguel. Porque se eu tiver que continuar pagando o aluguel da forma que eu estou pagando, com o shopping fechado, eu vou quebrar. Então isso impactou diretamente a receita dos shoppings também. Isso, na verdade, é o lado ruim. Mas a oportunidade é o seguinte: as cotas desses fundos tendem a estar muito pouco apreciadas agora. Então, para quem acredita numa retomada na economia, com a reabertura dos shoppings e melhora dos resultados, pode estar um momento barato para se comprar as cotas desses fundos, né? Então, esse é um ponto importante. O setor de shopping ele é muito correlacionado com a economia, né? Para você ter uma ideia, com o consumo das pessoas, é óbvio, né? Então, quando você ter uma ideia, Léo, o auge de inaugurações de novos shoppings no Brasil foi 2014, tá? 2013 e 2014,
que o Brasil chegou a inaugurar 40 shoppings naquele ano, né? Porque a gente vinha de uma economia muito forte em 2010, 2011, então as construtoras lançaram muitos shoppings e ficaram prontos em 2013, 2014. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado foram só 11 shoppings inaugurados no Brasil, que já é fruto de uma queda na atividade econômica do país dos anos 2015, 16, 17, que faz com que as construtoras lançassem menos shopping e entregassem menos shopping no ano passado. Então, só para mostrar como o setor é muito correlacionado. Então, a dica é, né, quer dizer, se você confia na economia e acha que vai melhorar, talvez agora os fundos estejam baratos para comprar. Né? Mas não é a nossa especialidade. Então, eu prefiro me manter só ao que é mais estrutural da tese de investimento. Né? Legal. A performance do mercado imobiliário, especialmente quando a gente fala de compra e venda, não tanto de locação, está muito relacionado a crédito. Né? Isso no Brasil, o crédito aqui no Brasil, ele, na circunstância atual, facilita, atrapalha, enfim, pode melhorar. E na sua opinião, o governo deveria investir, se já investe, investir mais, e se investe pouco, e se não investe, começar a investir no mercado imobiliário, através de crédito, obviamente? Bom, Léo, na verdade, assim, não existe nenhuma variável tão importante no mercado imobiliário quanto o crédito. Então, tanto que se você pega o comportamento do mercado imobiliário brasileiro nos últimos anos e compara com o que era décadas atrás, é outro mercado, porque estamos falando de um país da África com uma China, a diferença do volume, porque, de fato, o crédito permitiu que o mercado se desenvolvesse de uma forma muito, muito grande. De novo, né, sabendo que as pessoas estão aqui e não são do mercado. Né? Então, da onde vem o dinheiro do crédito imobiliário? Essa é a primeira pergunta para as pessoas entenderem. Né? Existe na legislação brasileira, na Constituição, o que a gente chama de SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Empréstimos, né? Que, na verdade, de poupança e empréstimo. Então, o que acontece? Quando as pessoas poupam nos bancos, a poupança mesmo, que elas deixam, o dinheiro que elas deixam poupado, parte desse dinheiro, na casa, se não me engano, de 65%, os bancos são obrigados a repassar via crédito imobiliário. Então, quanto mais as pessoas poupam, mais dinheiro tem para os bancos emprestarem para crédito imobiliário. Então, aí começa a primeira explicação do porquê o crédito imobiliário está tão bom agora. Como eu falei, com a queda de juros muito forte que o Brasil viu, o investimento em poupança passou a ser mais atrativo. Então, as pessoas passaram a botar mais dinheiro na poupança. Se ela põe mais dinheiro na poupança, aumenta o dinheiro que tem no SBPE e você tem, então, mais dinheiro para emprestar no mercado imobiliário. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, quando você pega, para evidenciar o que eu estou dizendo, né? Na ABCIP, que é a associação que cuida do crédito imobiliário no Brasil, só no mês de junho agora, 2 meses atrás, o Brasil financiou 9 bilhões de reais em imóvel. Esse número foi 30% maior do que o mês de maio e 52% maior do que junho do ano passado, que não tinha pandemia nenhuma. Então, assim, o mercado de crédito está muito forte por conta da taxa de juros. Agora, como isso impacta o consumidor, né, que eu acho que é o mais importante que as pessoas querem saber. A FGV fez um estudo, algum tempo atrás. Se você pega um imóvel de 250 mil reais, tá, como só para evidenciar para as pessoas, e você vai financiar 80% desse dinheiro com crédito, né? Lembrando que o crédito imobiliário permite você financiar 80% ou 35% do valor do imóvel. Né? Se a pessoa quer comprar um imóvel de 250 mil reais, quer financiar 80% dele por 20 anos, tá? Com as taxas de juros atuais, ao longo dos 20 anos, se somar as prestações que essa pessoa vai pagar, ela vai acabar pagando 350 mil reais nesse imóvel, aproximadamente. Tá? Se ela comprasse o mesmo imóvel em 2016, com juros no patamar que estava, ela pagaria 444 mil reais. Então, olha a diferença que você dá nisso. Então, o crédito imobiliário caindo, um estudo da Abrainc diz que a cada 1% de queda na taxa de juros, se ela cai de 10 para 9, de 9 para 8, a cada 1% que cai, você coloca elegível para financiamento 3 milhões de pessoas no Brasil. Nossa, então, quando a gente sai de 14% para 2%, nós estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas que passam a ser elegíveis ao financiamento imobiliário com uma taxa de juros reduzida. Né? Então, com a mesma prestação, com os mesmos R$1.000 que ela vai pagar por mês para comprar o imóvel, ela pode, com esses R$1.000, comprar um imóvel melhor, se o juros estiver menor, ou ela pode comprar o mesmo imóvel com uma mensalidade menor.
Então, assim, o crédito imobiliário é fundamental, é na veia o impacto que isso tem no mercado imobiliário. E aí o mercado imobiliário, né, a indústria da construção como um todo, da construção civil como um todo, ela tem efeitos em cadeia, né? Então o mercado imobiliário aquecido vai aquecer a indústria de base, a indústria pesada, que vai aquecer a indústria de mineração, e aí toda a economia acaba indo junto, né, no fluxo. Se você pegar, né, Léo, você vê, a gente tem visto muitos países agora, né, por conta da pandemia, tendo que criar planos de retomada, né, planos de investimento que os governos estão incentivando. Então você vê na União Europeia, cerca de, acho que mais de 1 trilhão de euros, na China também, é quase que eles chamam de um novo plano Marshall lá. E quando você pega todos esses planos, sem exceção, há um investimento muito forte na construção. Aí não necessariamente só o mercado imobiliário, mas na construção civil como um todo, obras públicas. Por quê? Com obra pública você tem um ganho muito grande no nível de emprego no curto prazo, porque geralmente são empregos que não precisam de alta complexidade e alta capacitação. Então você consegue botar muita gente no mercado imobiliário, no mercado de trabalho de forma muito rápida. Sem contar, como você bem disse, que isso desencadeia um monte de outros serviços agregados, né? Porque você tem indústria de base para fazer realmente os insumos para a cadeia produtiva, e depois que você termina as obras sejam obras públicas de infraestrutura, como obras de mercado imobiliário, você traz aí setor de serviços ancorado na sequência, porque valoriza as regiões. Então, quando valoriza as regiões, você traz empresas, traz comércio, traz serviços. Então, a cadeia de empregos como um todo é beneficiada. Então, é inegável que todo e qualquer governo responsável tem que estar olhando muito para o mercado de construção, para o mercado de infraestrutura e de mercado imobiliário. Legal. O Leão Sereno mandou uma pergunta, Matheus, mas daqui a pouquinho eu vou fazer ela, porque eu tenho uma outra aqui na cabeça, então só estou colocando na fila aqui, tá? Nesse momento, aqui em Atibaia, a gente está debatendo o plano diretor. Então, o plano diretor aqui da cidade, a gente está discutindo ele para os próximos 10 anos. Em linhas bem gerais, assim, para quem não sabe o que é o plano diretor, ele basicamente vai dar as diretrizes para o crescimento da cidade, né? Não só crescimento da cidade, mas também saneamento básico, asfaltamento, etc. Mas o plano diretor, ele traz com ele, né, o debate sobre a lei de zoneamentos, que impacta diretamente o mercado imobiliário. A gente tem visto aqui em Atibaia, recentemente, um aumento, né, da verticalização da cidade, ou seja, cada vez mais a gente construindo prédios. Não faço aqui necessariamente uma crítica a isso, porque a verticalização por si só não necessariamente é ruim, depende de toda a infraestrutura que você faz em volta, enfim, e para que lado que ela está seguindo. Mas eu, pessoalmente, como morador de Atibaia, eu gostaria de ver uma cidade menos vertical do que o que a gente tem visto, né? Vou te fazer uma provocação. Para vocês do mercado imobiliário, é mais importante ter um plano diretor bem feito, que seja claro, com regras claras, independentemente da verticalização ou do adensamento maior, ou não? Quanto mais adensado, melhor, e segue a vida. Bom, tipo no SimCity, né? Você vai construindo um monte de coisa City, Não, eu acho que é o seguinte, né, Léo? Na verdade, a gente tem que primeiro entender, né, como você tentou explicar, o que é o plano diretor. Quer dizer, na verdade, o plano diretor ele é um instrumento básico, né, de política de desenvolvimento do município, né? Então, qual que é a finalidade dele, na verdade, né? É orientar, né, a atuação tanto do poder público quanto da iniciativa privada na construção e no desenvolvimento dessas áreas, né, desses espaços urbanos e da oferta de serviços, obviamente com o objetivo de melhorar a condições de vida das pessoas, da população. Então, no fundo, o plano diretor é uma política pública e, portanto, ela tem que prever aquilo que é o melhor para a sociedade, né? Independente dos setores envolvidos, os setores vão ter que se adaptar a isso. É claro que um plano diretor que é construído a quatro mãos, junto com os setores impactados, tende a ser muito mais eficaz e perene do que um que é feito só naquilo que o poder público pensa e que pode ter necessidade de ter revisões depois de alguns anos, porque simplesmente inviabilizou o desenvolvimento do setor imobiliário daquela cidade. Não pode ser nem 8 nem 80, né? Lembrando só que o plano diretor ele é uma prerrogativa na Constituição apenas para municípios acima de 20 mil habitantes, né? Municípios muito pequenos, eles não têm necessidade de um plano diretor, né?
Bom, eu não conheço, obviamente, o plano diretor de Atibaia, nem o projeto que está em desenvolvimento, então não seria responsável aqui de comentar nele, mas a gente viu o plano diretor ter um impacto grande em São Paulo, né? Para quem se lembra, em 2013, se eu não me engano, na prefeitura do Haddad, a gente teve um novo plano diretor, que passou a vigorar em 2014, e o que se viu de lá para cá, né? Lembrando que é importante o pessoal entender que quando você muda o plano diretor, você não passa a valer a partir de amanhã. Na verdade, você tem um período de transição, porque, na verdade, as construtoras, os empresários compraram terrenos visando um tipo de desenvolvimento de produto, que se você muda o plano diretor, você não pode inviabilizar esse cara no dia seguinte fazer aquilo que ele tinha planejado. Então, geralmente, quando você protocola um projeto de incorporação imobiliária antes da mudança do plano, você pode, mesmo que você faça ele alguns anos depois, se valer das regras anteriores à mudança do plano, né? Isso é importante. Mas, enfim, o que no plano diretor de São Paulo a gente viu de impacto, né? Respondendo a tua pergunta, como isso muda um município, né? Em São Paulo a gente sabe que o trânsito é caótico, né? Então, um dos pontos que o plano diretor tentou atacar, né, em São Paulo foi realmente diminuição do volume de carros na cidade, né? Então, o que esse plano diretor previa? Ele previa, por exemplo, alguns benefícios para quem construísse empreendimentos dentro dos eixos de transporte público, né, os corredores de ônibus, linhas de metrô, porém com um volume menor de vagas de garagem disponível. Então, quer dizer, quanto mais próximo dos eixos de transporte público aquele consultor queria fazer um prédio, menos vaga de garagem ele tinha para poder colocar no prédio, no projeto, né? Porque incentivava as pessoas a morarem naquele prédio sem ter necessariamente mais do que um carro, né? Porque elas poderiam usar o transporte público, né? Você tem, por exemplo, a questão das fachadas vivas, que a gente chama, né? Então você também, o plano diretor trouxe incentivo para a construção de empreendimentos onde você teria no térreo setor de serviços, lojas, né? Uma fachada viva mesmo, que a gente chama, como a gente vê muito na Europa, né? Que você vê os prédios residenciais em cima de lojas, né? Então são várias mudanças que o plano diretor traz para justamente melhorar a vida das pessoas, né? Do ponto de vista de trânsito, de infraestrutura, de saneamento. Então o plano diretor realmente é muito importante. Eu acho que ele deveria ser muito discutido com a sociedade também. As pessoas às vezes não se interessam muito e passam a entender só depois que o plano diretor foi aprovado. Então acho que, se eu não me engano, em Atibaia está em discussão, né, ainda o plano. Não sei se já foi aprovado ou não, o novo plano está em discussão. Assim, foram feitas 10 audiências públicas. Nesse sentido, precisa ser feito elogio à prefeitura. Então, a participação popular está sendo bem ampla, foram feitas 10 ou 12 audiências públicas. Ele seria votado agora durante a pandemia, mas por questões tecnológicas a participação popular ficou comprometida numa última audiência pública. Então os vereadores entraram com um requerimento de adiamento da votação do plano diretor para que se possa fazer mais uma audiência pública com maior participação popular antes dele ir para a votação. Ele deveria ser votado esse ano. A gente não sabe se ele vai acabar sendo votado esse ano ou não, porque as eleições estão chegando daqui a pouco, as coisas vão ficar um pouco mais turbulentas, né? Mas, sim, a participação popular tem acontecido aqui, sim, e aí, em breve, ele tem que ser votado o quanto antes, na verdade. E tomara que continue desse jeito, assim, ouvindo a população e também, se possível, ouvir os setores envolvidos também, porque eu acho que é melhor, né? Acho que se todo mundo tiver bom senso e compromisso com o que é o necessário, que é a melhoria da questão da vida das pessoas, da convivência urbana, eu acho que sempre se chega num denominador comum, sem dúvida. Legal. Matheus, eu vou dar uma guinada nos assuntos. A gente está se encaminhando aí para os 10, 15 minutos finais. Então eu vou dar uma guinada aqui no assunto, mas antes disso eu só queria prestigiar aqui o pessoal que entrou, porque, de novo, tem muita gente entrando aqui. A gente tem aqui Marcelo Calabria, o Super Márcio 1, GBA Arruda, Felipe Poça, grande Felipe Poça, bem-vindo de novo. Ana Paula Schmitz, o Luiz Abreu, a Josiane Carreira, Ted Kenji, grande Ted também. Quem mais? Thay Xavier, não conheço. O dentista Rogério Guarino. Se tiver algum dos seus, pode me interromper aí, tá, Matheus? Fica à vontade para dar um oi. A Cleide Monte Oliva, e assim vai. Tem muita gente aqui participando. Eu queria poder prestigiar todo mundo, mas não vai dar tempo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto,
eu vou mesclar um pouquinho da pergunta que eu ia fazer com a pergunta que o Leão trouxe, né? O Leão perguntou o seguinte: na era digital, o que a Lopes está fazendo tecnologicamente para se manter líder? E eu quero combinar essa pergunta dele com o seguinte: voltando um pouquinho sobre a divisão de franquias da Lopes. Qual que é o plano de expansão de vocês? Enfim, como que vocês estão pensando para o futuro? Legal, um grande abraço, Leão Sereno, nosso franqueado de Goiânia, fera de mercado imobiliário. Esse cara conhece tudo, tem muita história de Lopes e hoje ele é o dono da Lopes em Goiânia e tá fazendo um papel fundamental a ele e o Murilo Feitosa, que é o sócio dele. Então, um grande abraço, obrigado por prestigiar a nossa live. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo. Na verdade, eu vou explicar primeiro a franquia da Lopes e pego o gancho na pergunta do Sereno para a gente concluir. Bom, como eu falei no começo, né, Léo, a Lopes desenvolveu um modelo de franquia imobiliária. Então, na verdade, um dono de imobiliária existente, né, ele pode se candidatar a comprar uma franquia da Lopes e aí ele vai poder operar a imobiliária dele com a marca Lopes, né, que é uma marca de 85 anos de vida e super tradicional no mercado, ou um corretor de imóvel ou gerente de imobiliária, enfim, que sente que está no momento de empreender, de ter o seu próprio negócio, ele pode também se candidatar e comprar uma franquia. Bom, mas por que uma franquia imobiliária é uma franquia... Por que valeria a pena para mim, né, dono de imobiliária, comprar uma franquia da Lopes, né? Quer dizer, porque se eu tenho uma imobiliária, já funciona, né? Bom, a gente conversa muito com os empresários, com os donos de imobiliária, assim, o que a gente vê, na verdade, o mundo está passando por uma transformação muito grande, né, do ponto de vista tecnológico. E quando você é dono de um pequeno negócio, como uma imobiliária, que geralmente aí é uma empresa familiar, muitas vezes a família toda envolvida, né, a esposa, o marido, os filhos e tal, com algum grupo de corretores, há uma insegurança muito grande dessas pessoas para onde o mundo está indo. Quer dizer, que tecnologia que eu tenho que contratar? Será que eu estou atualizado? Será que eu não estou? Né? Quando ele descobre o que ele tem que fazer, ele percebe que é muito caro e que, portanto, ele não vai conseguir fazer. Né? Muitas vezes ele consegue achar ferramentas tecnológicas que vão ajudar a gestão imobiliária dele, tanto num disparo de e-mail marketing, numa gestão de leads, no relacionamento com o cliente, rede social. Só que as coisas têm que conversar entre si. Né? E ele não consegue fazer a integração desses sistemas, o corretor fica confuso, ele não consegue desenvolver tecnologias novas, enfim. Então, o que a gente busca com a franquia da Lopes é basicamente atender 4 coisas. Né? A gente busca que esse empresário ele passe a ter uma diminuição no risco do negócio dele. Por que uma diminuição no risco do negócio dele? Poxa, pensar sozinho é muito mais difícil do que pensar em grupo. Né? Então, assim, é muito mais fácil ele saber que ele tem outros 90 franqueados passando pelos mesmos problemas, pelos mesmos desafios e criando soluções, compartilhando essas ideias rotineiramente. É muito mais inteligente para ele saber que a Lopes tem uma equipe de 100 pessoas de tecnologia, né, no Lopes Labs, que é o nosso hub de tecnologia, focadas no que tem de melhor na tecnologia mundial de real estate, de mercado imobiliário, para trazer para ele de mão beijada na imobiliária dele sem ele ter que pesquisar. Né? É muito mais inteligente para ele saber que ele vai ter o apoio, toda a Unilopes, com todos os cursos de capacitação dos corretores que a Lopes tem, desenvolveu há 85 anos. Dentro da ferramenta tecnológica, ele entra lá, se loga e faz curso de negociação, curso de matemática financeira, curso de direito imobiliário, todos os tipos de curso que ele teria que desenvolver na imobiliária dele, ele passa a ter essa academia toda disponível para ele. Né? Toda a parte de geração de leads, né? Ele passa a ter os imóveis da imobiliária dele anunciados tanto no portal da Lopes, que é um dos portais mais visitados de imobiliária do Brasil, mas também nos portais imobiliários que a gente tem condições diferenciadas de negociação. Então esse dono de imobiliária hoje ele tem dinheiro para investir, para anunciar, por exemplo, 100 imóveis num portal imobiliário de alta circulação, a Exap, Viva Real, Imóvel Web, o LX, etc. Com a negociação da Lopes, ele passa a poder anunciar 500 imóveis com o mesmo dinheiro, porque a gente tem condições diferenciadas pela escala, enfim. Então, são todas essas vantagens que a gente busca, de novo, diminuir o risco dele, né? Criar para ele essas vantagens competitivas em comparação às imobiliárias concorrentes da região dele, né? Gerar para ele uma facilitação dos negócios, das operações, porque ele quer fazer, por exemplo, coisas mais simples. Eu quero fazer uma campanha de Dia dos Pais da minha imobiliária. Putz, a Lopes tem o template pronto já. Ele vai trocar o logo dele, colocar o logo da Lopes Goiânia, no caso do Sereno, e a peça está pronta, sem ele ter que contratar uma agência, uma equipe de marketing, né? Então tudo isso agiliza o processo e principalmente crescimento, né, Léo? Porque
é inegável que hoje ele não paga royalty, quando ele não tem uma franquia, né? Hoje ele tem a imobiliária dele, não paga royalty, tem as despesas dele. Quando ele passa a pagar royalty para a Lopes, ele tem que ter um benefício de crescimento dos negócios dele para que isso valha a pena, né? Então esse é o nosso objetivo, quer dizer, fazer o dono da imobiliária crescer mais os negócios dele, porque com esse crescimento exponencial nas receitas dele, ele vai pagar esse royalty e vai sobrar muito mais dinheiro no bolso e para ele poder reinvestir e melhorar o negócio dele. Então basicamente esse é o pitch, né? A gente até vai ser agora patrocinador master do Conecta Imob, que é o maior evento de mercado imobiliário aí do Brasil, que é organizado pelo Grupo Zap. A Rede Lopes é um dos 5 patrocinadores master. Nós vamos ter um stand virtual lá, então fica o convite para quem quiser prestigiar. Vai ser um prazer recebê-los no nosso stand virtual lá no Conecta. E aí eu acho que já respondi uma parte do que o Leão Sereno perguntou, mas basicamente, como eu disse, a Lopes criou um hub de inovação que chama Lopes Labs. Tudo que se pode imaginar de estudo e tecnologia de mercado imobiliário, a gente está estudando lá com muita veemência. Esse projeto já tem 1 ano e meio, então foi feita nessa primeira fase toda a parte da porta para trás, então toda a parte de infraestrutura, de servidor, de hardware, tudo que não chega no público, né, seja ele corretor ou consumidor. E agora a gente vai estar na fase mais legal, que é a fase do desenvolvimento dos novos produtos. Então vai ter muita novidade agora, tanto para os corretores da Lopes, que vão ter um aplicativo na mão para poder receber os seus clientes na hora, fazer toda a gestão de leads, você vai ter enriquecimento, você vai ter conversão de lead melhor, muitas tecnologias aí disruptivas que vão vir à tona nos próximos meses aí para o Grupo Lopes. Legal. E aí na parte de expansão, né? Pode falar, Léo, desculpa. Não, então, até eu ia emendar, na verdade, porque o que eu vou te perguntar é o seguinte, se você já tem alguma franquia aqui em Atibaia, se não tem, por que não tem ainda? Legal. Bom, como eu falei, a gente tem hoje cerca de 90 franquias pelo Brasil, sendo que 59 delas estão no estado de São Paulo, né? Ou seja, praticamente 60% no estado de São Paulo, e das 59, cerca de 39, 40 na capital. Então nós já temos presença no interior e na região litorânea de São Paulo, mas nós temos uma oportunidade muito grande em Atibaia. Nós não temos hoje uma franquia em Atibaia, é de interesse nosso. Então se tiver alguém aqui assistindo que seja do mercado imobiliário de Atibaia, que queira conhecer mais o projeto, pode me procurar, o Léo tem meus contatos e a gente conversa. Mas basicamente, por que não temos uma franquia em Atibaia? Acho que essa é uma pergunta importante, né? Já que vocês querem, por que não tem, né? Vocês querem, o produto é bom, por que vocês não têm? É importante que a nossa franquia, né, a franquia imobiliária, ela não é uma franquia de produto, ela é uma franquia de serviço. Então o que acontece? Diferentemente de por exemplo, né, como a franquia de lavanderia, ou de pão de queijo, ou de café, né, esse franqueado ele tem os produtos, né, ele tem a receita de como fazer, tem os manuais, e ele passa a vender café, vender pão de queijo, lavar roupa do dia para a noite, mesmo que ele não tenha tido experiência prévia nesse setor. No mercado imobiliário não é assim. Porque, na verdade, o produto que a gente entrega, como eu falei, são os produtos acessórios, mas, no fundo, quem tem que captar imóvel para vender é o dono da imobiliária, os corretores associados a ele. Quem tem que fazer negociação é ele. Então, a gente precisa das pessoas certas para usarem a nossa marca e para representarem a nossa marca nas cidades. Então, muitas das cidades que a gente quer ter franquia e ainda não tem, é porque, infelizmente, ainda não achamos a pessoa certa ou o grupo de pessoas certo para administrar e para tocar esse negócio. Então fica de novo o convite, o maior prazer do mundo nós teremos aí de trazer uma franquia para Atibaia, né, uma cidade que tem um PIB forte, uma cidade que está próxima a São Paulo, então fica aqui o convite, mas hoje infelizmente ainda não temos. Temos em Vinhedo, temos em Valinhos, temos em Campinas, temos em Santos, temos em Jundiaí, temos em Piracicaba, Sorocaba, enfim, então tem várias cidades que nós já estamos presentes, mas realmente falta a cidade de Atibaia. Legal, Matheus. Se alguém quiser fazer contato direto com você, eu posso passar aqui o seu perfil do Instagram, né? Então é Matheus com TH Fabrício. Então também se tiver algum interessado, claro que eu também coloco em contato com o maior prazer, mas também fica à vontade para entrar pelo Instagram do Matheus. Sim, e meu e-mail também, quem quiser, mfabrício, né? M de Matheus, mfabrício@lopes.com.br. Lopes.com.br. Bacana. Cara, foi muito bacana, foi muito legal. Passou super rápido de novo e queria te agradecer demais o tempo que você investiu aqui com a gente. Aprendi muito novamente e espero que a gente possa fazer novas lives. Legal, muito obrigado a Léo pelo convite, a todos que participaram. É um prazer muito grande, espero que você tenha bastante sucesso aí
nos seus planos aí para vereador em Atibaia. Não posso votar porque não voto em Atibaia, mas com certeza sei que vai estar muito bem representado se você conseguir essa vaga. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição. Obrigado a todos, espero ter podido ser útil. E é isso aí, um abraço, bom domingo a todos. Tchau, pessoal. Obrigado por nos prestigiarem aqui.